Voltamos com uma notícia de frente e complementando o que foi falado ainda há pouco pelo Lúcio, né, no destaque dele, a gente vai para o destaque do Haroldo. Realmente, no caso específico, aí, logo depois dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, da manutenção da anulação dos processos do Luiz Inácio Lula da Silva, imediatamente o presidente Jair Bolsonaro fez uma live. Nesta live ele falou principalmente com relação à Caixa Econômica Federal, o comportamento desta instituição que cresceu muitas vezes mais, né, teve um superávit gigantesco quando comparado com o governo Lula, governo Dilma e o governo Temer, né, mostrando que realmente a eficiência ou a ineficiência ou a roubalheira, de certa forma, estava generalizada, completamente aparelhada a Caixa Econômica Federal e assim outras instituições como a Petrobras e Companhia Limitada, né? Mostrando exatamente que agora tem eficiência e tem crescimento, né, na Caixa Econômica Federal. Na sequência, ele toca exatamente no Supremo Tribunal Federal, uma instituição que eu, particularmente, como simples cidadão e professor, tenho dificuldades de acreditar e de admirar. Por quê? Porque eu não consigo enxergar imparcialidade, autonomia, isenção por parte dos ministros. Boa parte dos ministros que estão no Supremo Tribunal Federal, né, foram ministros colocados politicamente por ex-presidentes de esquerda. E tem, sem dúvida alguma, muita ligação exatamente com os interesses da esquerda. E aí acaba virando um partido político aliado da esquerda, a meu ver, né, tomando decisões completamente desalinhadas. E assíntios como esse, exatamente, que apesar de você ter inúmeros indícios, inúmeras provas de que realmente houve furto, houve desvio de verba, né? Os casos mais esdrúxulos que nós já sabemos com relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele tem, de certa forma, ainda todos os direitos políticos garantidos e pode concorrer à presidência da República em 2022. A imprensa, boa parte da imprensa ontem acabou divulgando, dizendo assim, o teor, né? A fala do presidente é uma fala com um certo teor de receio, com certo medo do Lula ser candidato em 2022. De forma alguma, eu não percebi absolutamente nada disso, né? O que existe é uma preocupação por parte do presidente Jair Bolsonaro que haja um retrocesso nesse processo, tanto é que ele chama de câncer. O que é o câncer? O câncer é o que destruiu o país durante 20 anos, né? Durante os governos Lula e o governo Dilma, que destruiu as nossas estatais, corrupção para todo lado, vendeu um milagre de crescimento econômico para todo mundo, dando possibilidade para que as populações pudessem adquirir cada vez mais, não fez poupança pública, uma ilusão gigantesca que levou o Brasil a uma dívida enorme, sem dúvida alguma, e com muita corrupção, Então, o que mais me preocupa nisso tudo não é necessariamente esse enfrentamento entre Jair Bolsonaro e o Lula, né, um possível enfrentamento dos dois em 2022. O que mais me preocupa, e que eu acho que isso é grave para nós enquanto sociedade, é que boa parte da população, ou a maioria da população, ainda não identificou que unir o país não é interesse nenhum nem do outro. Não é interesse de Jair Bolsonaro, e muito menos do Lula, unir o país. Cada qual está defendendo o seu lado. Olha, Roma conquistou, de certa forma, o Império Romano, a conquista do Império Romano, né, foi conquistado com uma máxima que até hoje é utilizada, dividir para conquistar. Esse era o lema, era o grito de guerra dos romanos, porque eles sabem que um país dividido é muito mais fácil de ser conquistado, muito mais fácil. Enquanto nós tivermos um país dividido como nós temos hoje, direita e esquerda, um criticando o outro, está ótimo para o Lula, está excelente para o Jair Bolsonaro, porque é isso que faz com que o país fique cada vez mais fraco e mais fácil de ser conquistado. O que a gente precisa ter agora, em nome da sociedade brasileira, mato-grossense, é união. O povo, quando você tem aquela frase, o poder emana do povo, é exatamente isso. A população precisa perder esse sentimento de dominação, tanto de esquerda como de direita, e aprender e entender que pode e tem força suficiente para poder realmente construir uma nova política nesse país. Porque o político, tanto de esquerda como de direita, tem medo do povo. Tem medo do povo. Hoje nós não temos mais referência, porque as nossas principais referências, que deveriam ser referência política, não são. São péssimas como política, tanto de um lado quanto do outro. Até onde, até quando nós teremos um país
dividido. Será que nós não temos uma outra opção para 2022? Ou nós teremos ainda cada vez mais um país dividido, cada vez mais fraco, né, cada vez mais desigual, cada vez mais injusto, né, por conta realmente desse enfrentamento que não leva absolutamente a lugar nenhum? Essa é a minha preocupação. Porque o que eu enxergo exatamente são ataques diretos de um lado para o outro, né? Sem nenhum tipo de... prevalecendo sobretudo a intolerância, cada vez mais, tanto de esquerda como de direita, né? E um centrão botando fogo nessa fogueira o tempo todo, botando lenha nessa fogueira o tempo todo, né? O que não ajuda em absolutamente nada. Nada. E nós estamos caminhando, Lúcio, Nayara e querido telespectador, para um fim terrível e trágico para 2022, ou seja, uma novela que vai se repetir, com um país dividido e sem nenhuma esperança de desenvolvimento, por conta exatamente da intolerância, né, e do desrespeito das pessoas por falta de civilidade, por falta de gentileza, por falta de entendimento que um país unido é muito mais forte do que um país separado. Esse sentimento separatista do brasileiro é que precisa mudar. A gente precisa mudar essa história, porque a gente continua sendo o mico do mundo. Eu digo isso com propriedade. Eu que morei fora do país por alguns anos, e nós somos mico do mundo, porque nós batemos cabeça por tão pouco, né? E não conseguimos construir um país com um potencial econômico gigantesco que nós temos, não conseguimos construir um país para os brasileiros. E acabamos aí, de certa forma, brigando e defendendo lados que não levam a lugar nenhum. É isso. Então eu espero que a justiça faça justiça, quando é para fazer justiça, levando em consideração, sobretudo, o bom senso da maioria da sociedade, o que não acontece em nosso país, não acontece. Todas as decisões do Supremo Tribunal Federal são decisões políticas e não deveria ser assim, né? E que, sobretudo, nós possamos ter, ao longo deste ano, até 2022, um pouquinho mais de consciência política, para que nós possamos eleger realmente políticos comprometidos com a sociedade e não com esquerda, muito menos com direita. Nayara, eu quero fazer só uma pequena observação aí, em cima do comentário do professor Haroldo, especialmente naquilo que é a essência, no que foi a essência do comentário dele. A essência do comentário dele é a seguinte, na minha opinião. Me corrija se eu estiver equivocado, professor. A essência do seu comentário para mim foi a seguinte. Você falou aí, olha, nós não teremos outra opção, nós não teremos outra alternativa. O que eu entendi é o seguinte, que você falou, olha, nós estamos aí numa imensa falta de perspectiva. E aí, para concluir isso aqui, porque é o seguinte, Lula de um lado, desse lado, né? Esquerda. E Bolsonaro direita. desse lado aqui. Aí, eu só quero concluir essa observação dizendo o seguinte, aí eu vou falar em meu nome, que eu não tenho procuração para falar no nome de ninguém. Eu não quero ver triunfar a banda podre da classe política brasileira. Nem eu não quero ver triunfar o câncer da corrupção, né? Eu não quero ver triunfar os ladrões da República. Posto isso, eu digo o seguinte, eu também não quero ver triunfar a bactéria do negacionismo e também não quero ver triunfar no país o vírus da ditadura. E aí eu volto à essência do comentário do professor Haroldo Arruda, da falta de perspectiva. Gente, não terá outra opção, não terá outra alternativa, nós seremos obrigados a decidir por dois extremos, de novo. Lúcio, decidir por dois extremos. Olha, decidir por dois extremos, ou direita ou esquerda. E tudo que é demais é um vício e tudo que é de menos também é um vício. Já dizia Aristóteles, ou seja, a gente precisa achar o meio termo. Aquele estadista, aquele político estadista que tem uma alma comunitária e que pense na sociedade como um todo e não no seu grupo em particular. É isso que o Brasil precisa. E eu já ouvi dizer também o seguinte, que a história só se repete como farsa. Como farsa. Como farsa, não é isso? É o seguinte, e ela pode se repetir, né? Tem tudo para se repetir. Deixa eu colocar aqui algumas participações, o pessoal está participando bastante, vamos dar voz aqui para o nosso telespectador. Professor Haroldo, Bolsonaro está com medo sim, ele vai perder. Você realmente acha que esse presidente está fazendo bem para o Brasil? Você viu o resultado da última pesquisa? Bolsonaro 34, Lula 52.
diz aqui a nossa telespectadora. Pelo andar da carruagem, o STF vai acabar reelegendo Bolsonaro. São cúmplices do Lula. Deveria ter concurso para membros do STF. Está acontecendo porque a maioria lá foi indicada pelo PT. STF decidiu que tudo vai acabar em pizza, como todos os crimes do colarinho branco. STF, que governa o país, não votei em nenhum dos ministros. É o Newton de Várzea Grande. Pessoal aqui participando bastante, né? Se brincar, Lula irá processar o Estado por ter ficado preso injustamente. Nosso país tem o dom de desanimar as pessoas corretas. Pede para o Lúcio mandar um abraço para o meu pai, Jorjão. Diz aqui o nosso telespectador. Manda aí, Lúcio. Um abraço aí, seu Jorjão. Tudo bem? Um bom final de semana para o senhor aí. E uma informação aqui também, dentro desse assunto aí, do Supremo Tribunal Federal também. O ministro Cássio Nunes, né, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, negou o pedido por impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Essa é a notícia. E aí é o seguinte, ele negou lá o pedido do senador Jorge Cajuru, que ficou mais famoso ainda por causa de um motorista, né? E ontem o Bolsonaro falou na live dele. Fora aquela conversa. Falou assim, eu quero ver Cajuru divulgar a parte que eu autorizo divulgar meu áudio. Então não divulgou tudo, né? Não. Falta outra coisa ainda, ou ele só estava rememorando a história? Ele estava só rememorando. Rememorando. Bom, aí em resposta ao pedido lá do Jorge Cajuru, né? O barulhento, né? E às vezes prestativo Jorge Cajuru, o ministro Cássio Nunes julgou a ação improcedente e contrária à jurisprudência da Corte, que estabelece aos ministros negar pedidos que extrapolem sua competência, o que, segundo o entendimento do juiz, é o caso da solicitação de Cajuru, ao pedir para a Corte acelerar processos em outros poderes. Aqui é o seguinte, essa competência de abrir o procedimento, né, contra o ministro Alexandre de Moraes é do presidente do Senado. É do presidente do Senado, não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, diferente da CPI, né? Porque o presidente do Senado não estava fazendo o que estabelece a Constituição. Ele tinha lá todos os requisitos para instalar uma CPI e estava sentado em cima dela ou colocou a CPI na gaveta. Aí o Supremo foi provocado, foi sorteado o ministro Luiz Roberto Barroso, e aí ele disse o seguinte, olha, senhor Rodrigo Pacheco, siga a Constituição. Deixa eu trazer aqui os dados rapidinho da Covid. A Secretaria Estadual de Saúde notificou até a tarde da última quinta-feira 338.597 casos, com 315 mil pessoas que já se recuperaram. Infelizmente, a gente chega à marca de 8.937 mortes desta doença e a taxa de ocupação de leitos de UTI ainda alta, em 97%. Nas últimas 24 horas, 72 pessoas morreram de Covid. E o nosso telespectador manda aqui, bom dia, Nayara, Luz, professor, por que os órgãos competentes não fazem uma investigação dessas faltas de remédio nas UPAs e policlínicas? Pessoas estão morrendo por falta de remédio nos hospitais. É o César também chamando a atenção para esse colapso na saúde da Covid-19. A falta de insumos, né? 40% dos insumos hoje no mundo são produzidos na China e na Índia. O Brasil produz apenas 5%. Na década de 80, se o Fernando Collor não tivesse decidido por abertura de mercado, naquela época nós já produzimos 55% dos insumos, né? Mas aí ficou mais interessante importar do que produzir aqui. E por isso que nós temos esse problema hoje. Certo, gente. Vamos então. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara. Bom dia ao Lúcio. Um excelente final de semana a todos. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, professor Haroldo, e bom dia a você que nos honra com sua companhia. Vamos lá, gente. Sexta-feira, amanhã sábado. Podemos aqui, pelo menos os três, dormir até um pouquinho mais tarde. Já está valendo. Olha, que a sexta-feira seja abençoada. Bom final de semana para você e a gente se encontra nos outros telejornais. Tchau.